Alegria e paz. Boa noite a cada um. Obrigada por ter vindo conosco para descobrirmos a Sagrada Escritura nos seus detalhes. Obrigada por aceitar essa oferta do Projeto Ilumina nesse ano, onde nós festejamos os 2025 anos da encarnação do Verbo de Deus. Esse ano de esperança, esse ano de vida, esse ano de luz, esse ano de graça que o Senhor proporciona para nós. Caminharemos com Jesus, o Mestre. E hoje nós começamos caminhando com o Mestre nos caminhos de Jericó. Seja muito bem-vindo, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno e com o coração aberto vamos acolher o que Deus tem para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rei do céu, Consolador, Espírito de verdade, Tu que estás em toda parte, que preenches tudo, Tesouro de bem, doador de vida, vem e permanece em nós. Purifica-nos de todas as faltas e salva-nos, Tu que és bondade. Vem sobre nós, Espírito Santo, nessa noite e dai-nos um coração dilatado para acolher a beleza da Sagrada Escritura. Quero te pedir uma graça especial para mim e para aqueles que estão aqui comigo. Dai ao nosso coração de nos reconhecermos na pessoa desse cego, quando era cego, mas também na pessoa desse cego quando é curado. Vem sobre nós, Espírito Santo, e permanece conosco. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando nós estudamos os Evangelhos, nós descobrimos mais de 40 títulos de Jesus. Já é um exercício para você. Se você quiser descobrir aí dentro dos Evangelhos, Jesus ele possui mais que 40 títulos. E um dos mais falados é justamente Mestre. Mestre é um dos mais conhecidos. Mestre vem do grego e se diz didakalos. Não somente as pessoas se dirigem a Jesus como mestre, mas ele próprio vai usar esse nome para si mesmo. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e tens razão, porque eu sou. Nós vamos tomar base, sobretudo, nos evangelhos sinóticos, mas vamos pegar alguns versículos de São João. Nos evangelhos sinóticos, apenas Judas e Pedro vão falar com Jesus com o nome de mestre. Então, mestre é aquele que ensina. E o que Jesus ensina? Jesus ensina sobre o reino, sobre o seu Pai. Ele mostra por que ele veio, para que ele veio. Então, nos evangelhos sinóticos, Judas e Pedro chamam Jesus de Rabi, de mestre. No Evangelho segundo São João, várias vezes, em várias situações, Jesus é chamado de mestre. E como eu dizia no início, é um dos 40 títulos que Jesus tem, porém é um dos títulos mais conhecidos. Que mesmo hoje, no século XXI, muitas vezes nós rezamos chamando o nosso Senhor de mestre, né? Meu mestre, meu bem, meu querido. Quem escutava Jesus? Quem escutava o Senhor? Todos. Homens, mulheres, crianças, escribas, fariseus, todos escutavam o Senhor. E é interessante que diz, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 24. Sua fama se espalhava por toda a Síria. Sua fama se espalhava. Mateus 4, 24. Depois, grandes multidões o seguiam. Marcos 3, 8. O Senhor, ele falava. Tem um versículo que eu não tomei nota aqui agora, mas que é muito bonito. Toda a Sagrada Escritura é bonita. Mas tem um versículo que diz
de onde vem tanta autoridade ao ensinar? Né? Quem ensinou o Senhor? Quem ensinaria Jesus Cristo? E a palavra de Deus vai perguntar, mas não é ele o filho de José? É verdade, é ele o filho de José que tem tanta sabedoria, que aprendeu certamente muitos exemplos na sua casa paterna. A Sagrada Escritura diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. E crescia entre José e Maria. E viu muitos exemplos ali. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver os exemplos que o Senhor dá. E são exemplos muito concretos. Não vamos colocar remendo velho em roupa nova. Não vamos colocar vinho novo em odres velhos. Vamos varrer a casa para procurar a moeda perdida. Na parábola da moeda perdida, ali em Lucas 15. São muitos os exemplos que o Senhor nos dá e que certamente ele aprendeu na sua casa com os seus pais. E é bonito que ele próprio, como mestre, ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E que até hoje nós rezamos, né? Senhor, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Ele nos deixou também, o nosso mestre, uma regra de ouro. Em tudo, agir com os outros da mesma maneira do que quereis que eles ajam convosco. Duas coisas. Primeiro, o Senhor nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Segundo, o Senhor nos diz: faça com o outro aquilo que você quer que ele faça contigo. Então, é o mestre da vida. É o mestre que gosta de perguntas. Ele tanto gosta de perguntar, como ele gosta de responder, a gente poderia dizer. Em todas as vezes que os escribas, os fariseus, querem pegar Jesus com perguntas, o Senhor ele devolve. E é muito bonito, eu pelo menos eu acho muito bonito, que o Senhor ele nos dá a oportunidade de responder aquilo que há no nosso coração. Quando nós rezamos e às vezes nós dizemos: Senhor, mas isso, Senhor, e aquilo, e como fazer assim, como fazer assado. Muitas vezes o Senhor, na nossa oração, no fundo do nosso coração, ele vem também nos dizer: mas o que é que você pensa, o que é que você acha? Então, o Senhor ele vai também nos perguntando. Dentro da Sagrada Escritura, nós vamos ver daqui a pouco, ele vai perguntar a Bartimeu: mas o que tu queres? É claro que o Senhor sabe o que ele quer, mas nos dá a oportunidade de nos comprometermos com ele. Depois, nesse caminho de Jericó, há também um outro personagem muito interessante, mas que a gente não vai trabalhar ele, que é o bom samaritano. E quando nós falamos de pergunta, é um bom texto para que nós compreendamos aquilo que Jesus ele nos ensina através das suas perguntas. A pessoa vai perguntar a ele: mas mestre, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola. Passou um, não parou. Passou o segundo, não parou. Passou um samaritano e esse parou. E daí é que vem a resposta: qual dos três para você é o próximo? Então o Senhor ele nos responde também com perguntas. O Senhor nos responde muitas vezes na nossa vida de oração pessoal através da pergunta. Ele nos responde, mas ele também nos coloca diante de nós mesmos e diante dele. O que é que você quer que eu te faça? Chegaram em Jericó. Ao sair de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego. Disseram-lhe: Coragem, ele te chama. Levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que te faça?
O cego respondeu, Rabone, que quer dizer mestre. Rabone quer dizer mestre, meu pequeno mestre, como Maria Madalena que chama Jesus. Que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse, vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia pelo caminho. Dentro do capítulo 10 do Evangelho segundo São Marcos, existem vários versículos onde o Senhor ele se põe a caminho. Nesse caminho de Jericó, várias vezes o Senhor ele vai sair de um lugar para outro. Por isso que eu chamei a atenção logo ali no início do texto que fala sobre Bartimeu, ele vai entrar e ao mesmo tempo ele vai sair. Então tá ali naquela localização. Como nós estamos falando de um caminho, geograficamente, o que é que há nesse caminho? Primeiro, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Quando a gente vai considerar o território, a gente vai ver acima da linha do Equador, abaixo da linha do Equador, no nível do mar, acima ou abaixo do nível do mar, certo? Isso geograficamente falando. E Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo e considerada, se não a mais baixa em relação ao nível do mar, uma das mais baixas em relação ao nível do mar. E ela fica no caminho de Jerusalém. Jesus ele era um bom judeu. E todo bom judeu estava sempre ligado à cidade de Jerusalém, onde tinha o templo que eles podiam adorar. Então, Jericó ela ficava a 27 quilômetros de Jerusalém. Lembra que na época do Senhor o transporte era sempre andando. Para aqueles que tinham mais condições financeiras, tinha os camelos, coisas assim. Mas eram muitos trajetos feitos caminhando. Por isso que logo quando os primeiros cristãos se reuniam, que relata ali nos Atos dos Apóstolos, vão dizer os seguidores do caminho. Vão chamar os discípulos do Senhor os seguidores do caminho. Porque Jesus, ele caminhava. Era esse, eu gosto desse título, divino caminhante. Jesus é um divino caminhante que caminha comigo e contigo. Então, Jericó era uma das cidades mais antigas, se não a mais antiga, uma das mais antigas no mundo, e é a cidade, se não a mais baixa, uma das mais baixas em relação ao nível do mar. Fica a 27 quilômetros de Jerusalém. Construída e reconstruída muitas vezes, mais de 20 vezes na história. Mais de 20 vezes na história. Muitas pessoas de posses moravam em Jericó. Por quê? Por causa da localização. Tinha muitas palmeiras, era uma cidade agradável. O que acontece? Lembra que a Terra Santa, ela fica na região mais ali quente. Então, é uma localização muito quente. Então, para ele, muito desértica, né? Tem muitos desertos. Então, as pessoas precisavam de palmeiras para ter o frescor da tarde. Na época de Jesus, eles eram numerosos por causa de doenças que na época eram doenças incuráveis. Duas, o tracoma, uma doença incurável. E a segunda doença mais conhecida nossa é o glaucoma, que também era, na época, não tinha cura ali para eles, nem remédio nenhum. Conseguiam ver. Sentado. Olha a situação que ele está. Sem muitas ações. Ele está sentado. Não sabemos, como eu já disse, não sabemos como ele ficou cego. Não sabemos. Sabemos apenas o seu pedido. Que eu veja de novo. Se ele está à beira do caminho, no início ou no fim daquela cidade, aparentemente ele não tem um apoio, ele não tem uma família que possa acolhê-lo. Uma coisa é ser leproso,
e ter que estar fora da cidade. Uma outra coisa é ser cego e poder conviver com as pessoas, mas não ter com quem conviver. Ele está à beira do caminho, não tem um apoio. É um pobre e que depende da caridade daqueles que passam. Ele é um pobre que depende da caridade daqueles que passam. Eu gosto muito dessa palavra de Santo Agostinho que diz assim: eu tenho medo, Santo Agostinho, eu tenho medo do Jesus que passa. E Santo Agostinho ele vai dizer isso quando ele fala da graça. Ele tem um tratado sobre a graça muito bonito. E a graça, às vezes, ela passa na nossa vida de forma despercebida. Nós não percebemos. Então, Agostinho ele vai dizer: eu tenho medo do Jesus que passa, da graça que passa, que eu não percebo e que já foi. Hoje, agora, existe uma graça sobre nós. E existem graças que são oferecidas a nós quando nós rezamos juntos. E existem graças que são oferecidas a nós quando nós rezamos de forma pessoal. Então é preciso o convite, nada é preciso, nada é obrigado. Mas o convite é estarmos disponível à graça que acontece. Qual é a graça que está acontecendo nesse momento? Para mim, eu quero acreditar que a graça de Deus vem e que o Espírito do Senhor está sobre nós. Sobre mim, que estou aqui falando com vocês, mas também sobre vocês que estão aí escutando e acolhendo aquilo que vem da parte de Deus. E o que não vem da parte de Deus a gente vai logo esquecer. Porque se não vem dele, a gente esquece. E para esse cego, para Bartimeu, a graça é agora. É nesse momento. É hoje. Cego, mas não surdo. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um cego que encontra forças, pois não apenas ouviu falar do Senhor, mas ele acreditou no que ele ouviu. A gente lembra de quem quando fala desse ouvir e desse acreditar? A gente vai lá no livro de Jó, lá no finzinho, no capítulo 42, onde o autor sagrado vai dizer: um dia os meus ouvidos ouviram falar de ti, hoje meus olhos te veem. Um dia, irmãos, nós ouvimos falar do Senhor. Hoje, os nossos olhos podem vê-lo. Eu e você, nós somos testemunhas da experiência que fazemos com Jesus, o Mestre. Eu e você. Nós não vamos deixar a graça passar, porque o nosso coração é rendido ao Mestre Jesus. Mesmo sem enxergar fisicamente, ele pôde ver além. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. É o meu momento. Eu posso gritar pelo Senhor. E ele gritou. Nada o impediu de proclamar Jesus como o Messias que vem. Não importava. Nada mais importava. Ele vai dizer: Jesus, filho de Davi. Judeu, conhecia a Torá, conhecia os profetas. E ele sabe da profecia. Quem virá ocupar o trono do reinado do Senhor será o filho de Davi, um descendente de Davi. E ele não está nem aí para nada. Ele vai gritar: Senhor, filho de Davi. Sabe, a experiência profunda de alguém que escutou falar e que crê, é Ele, é o Senhor. É o Senhor que eu e você recebemos a cada dia na Eucaristia. É Ele. Senhor, eu não consigo entender muita coisa. Senhor, eu não sei muita coisa. Eu não sei te falar. Eu não sei te escutar. Eu não sei compreender. Mas eu quero te dizer que eu creio. Eu creio. Tu és para mim o filho de Davi. Aquele que o anjo anunciou a Nossa Senhora e que disse: o seu reinado não terá fim. É esse que Bartimeu ele vai gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele vai reconhecer Jesus como mestre.
ele vai reconhecer Jesus como mestre. Ele se expõe sem medo de perder. Porque ele não tem nada a perder. Ele só tem a ganhar. E quando eu rezava, eu me dizia, Senhor, às vezes eu posso ter medo de perder algo. Eu posso ter medo de perder algo. Mas eu quero compreender na minha pobreza que eu não tenho nada a perder. Mesmo que às vezes possa vir medo no meu coração, eu quero proclamar, Senhor, que eu não tenho nada a perder. Porque eu tenho a Ti, que é tudo. Tudo, tudo, tudo. Nós lembramos de São João da Cruz que vai dizer, se a alma procura Deus, muito mais Deus a procura. Nós não temos nada a perder. Hoje, Jesus vai mandar chamar o cego e fará a ele uma pergunta, como a gente já viu. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça por você? Perdão, a tradução é essa. O que você quer que eu faça por você? Não é uma simples pergunta. Precisa entrar no coração dessa pergunta. A carta aos Hebreus vai nos dizer, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que divide as intenções da alma e do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. E Jesus perguntou ao cego, e Jesus pergunta hoje, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Jesus pergunta hoje, Jesus pergunta hoje para nós, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Não é uma pergunta simples, mas é uma proposta de engajamento. É muito além do que uma pergunta. É uma proposta de engajamento. É o cego que vai dizer, não é o Senhor que vai impor, mas é o cego que vai dizer, Senhor, que eu veja novamente. O Senhor não vai nos impor nada. O Senhor não vai nos impor nada. Mas nós nos comprometemos com Ele. O cego responde, Mestre, eu quero ver de novo. Olha como é lindo. Eu quero. Quando a gente é testemunha de um matrimônio, né? O padre pergunta, queres receber como sua esposa tal pessoa? Quer receber como esposo tal pessoa? Você quer receber? Olha a pergunta. E olha a resposta daquele cego. Senhor, eu quero ver novamente. Eu quero ver novamente. Há uma força interior no desejo daquele cego. Pode ser cego, pode não estar entendendo nada, mas existe a força interior. Não sabemos como ele perdeu a sua visão, nós não sabemos. Mas sabemos, não sabemos como ele perdeu a sua visão. Mas podemos nos colocar no lugar dele e nos perguntar também como nós temos vivido essa realidade na nossa vida. Será que eu tenho guardado essa expressão, né, que às vezes a gente usa na igreja, nos grupos? Será que eu tenho guardado a visão? Será que eu guardei os meus compromissos com o Senhor, aquilo que eu escolhi, as propostas que eu fiz, as ofertas que eu dei? Será que eu guardei? Quando eu preparava esse ensino, eu pensava, né, no cego que dizia, eu quero ver de novo. Eu lembrava do Apocalipse, ali quando o anjo vai falar 7 igrejas. E no capítulo 2 do Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim, o anjo da igreja que está em Éfeso escreve, assim fala aquele que segura na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. E aí é para nós.
ou para mim talvez somente. Conheço tua conduta, o teu esforço e a tua constância. Sei que não suportas os maus. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são. E descobristes que são mentirosos. Versículo 3. És perseverante. Sofrestes por causa do meu nome e não desanimastes. Mas tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. E quando eu rezava, eu dizia, Senhor, eu quero ver novamente. E eu dizia, Senhor, onde eu me deixei levar? Onde eu te abandonei no meu primeiro amor? Onde eu não me comprometi contigo? Onde eu não te disse sim? Onde eu não enxerguei mais uma vez? Onde, Senhor? Onde? E aí eu entro e eu rezo com essa palavra da Sagrada Escritura. Então, Senhor, que eu veja novamente. Se eu me perdi, vem me encontrar. Se eu não estou enxergando, que tu possas me dar a visão. Santa Joana d'Arc, ela vai dizer, no momento onde ela vai ser colocada lá, no seu martírio, na fogueira, o carrasco vai perguntar para ela, você está na graça? E ela responde, como aprendeu do Mestre, se eu estou, que Jesus me conserve. Se eu não estou, que Jesus me coloque. Se eu perdi a visão, que o Senhor me dê de volta. Se eu continuo na minha visão, que o Senhor me conserve, me guarde. O coração de Bartimeu é um coração arrependido e cheio de coragem. É esse o coração que o Senhor nos quer dar. Um coração arrependido e um coração cheio de coragem. Às vezes eu posso querer cair no meu orgulho, mas eu preciso clamar a misericórdia do Senhor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, ele vai dizer a Santa Faustina que a última tábua de salvação do mundo é a divina misericórdia. É isso. Quantas vezes o Senhor apareceu a tantos santos e santas, tantas mensagens que nós soubemos da parte de Deus. Para quê? Para que nós sejamos salvos. Para que nós sejamos salvos. E quando o Senhor aparece a Santa Faustina, ele vai dizer, a maior dor do meu coração é a desconfiança. É quando os meus filhos desconfiam de mim. Sobretudo, aqueles que me são consagrados. Aqueles que me dizem, eu me consagro a ti. Quantas vezes, irmãos e irmãs, eu, talvez você, nós cantamos aquela música, eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. E às vezes, nós podemos ter atitudes que não são de consagrados a Nossa Senhora. Às vezes. Então, sempre é tempo de dizer, Senhor, que eu veja novamente, que eu volte no meu caminho. Que eu volte, Senhor, no meu caminho. Quando insistimos verdadeiramente na oração, nós detemos Jesus que passa, nos diz São Gregório Magno. Quando nós insistimos verdadeiramente na oração, nós detemos Jesus que passa, nos diz São Gregório Magno. Mas na beira do meu caminho, em algum momento, Jesus vai passar. Jesus vai passar. E aí sim, eu vou poder gritar para Ele, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí eu rezo com o salmista que diz, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Irmãos, a palavra de Deus é verdade. E nada melhor do que rezar com a palavra de Deus, que é verdade. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Eu, e talvez você, nós infelizes, gritamos a Deus. O salmista vai dizer, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E eu e nós podemos dizer, deixou já de ser infeliz, porque foi ouvido. Agora ele é feliz. Feliz porque foi escutado pelo Senhor. Jesus vai dizer, pode ir, a tua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo
e seguia Jesus pelo caminho. O cego recuperou a vista. E o primeiro rosto que ele viu foi quem? Certamente Jesus. Certamente aquele olhar bondoso, cheio de compaixão, cheio de amor, feliz, porque estava fazendo aquele cego feliz. Esse caminho de Jericó tem muito a nos ensinar. E aqui eu já vou concluindo. O caminho de Jericó tem muito a nos ensinar. Em primeiro, o caminho de Jericó me ensina que eu posso ver novamente. Ninguém é cego eternamente quando Jesus passa diante de nós. Ninguém é cego eternamente quando Jesus passa diante de nós. Então peçamos, clamemos sua piedade, sua compaixão, sua misericórdia. Eu não quero mais, Senhor, ficar cego. Eu quero ver novamente. Segundo, ninguém foi criado para ficar sentado à beira do caminho, estático, sem movimento, sem vida. Não. Ninguém foi criado para viver à sombra do outro, na dependência do outro. Bartimeu nos ensina a tomarmos a nossa vida. Eu não tenho ninguém, eu tenho o Senhor e eu preciso ir ao Senhor. Toma a tua vida na mão. Tomemos as nossas vidas na mão. Às vezes nós somos muito dependentes da opinião do outro. Tem coisas que eu preciso da opinião do outro. Um bom conselho, alguém que me conhece bastante, mas não posso ser dependente dele. Eu preciso depender de Deus. Deus, o Espírito Santo é o nosso maior conselheiro. Terceiro, o caminho de Jericó me ensina que eu posso gritar para o céu. Bartimeu me ensina que eu preciso gritar para o Senhor. Gritar para o Senhor não para chamar a atenção a mim, para mim mesma, mas gritar para o Senhor proclamando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Eu creio. Já quando eu proclamo que ele é filho de Davi, eu já digo que eu estou crendo. Eu creio. Quarto ponto que o caminho de Jericó me ensina. Curado, Bartimeu seguiu a Jesus. Ninguém o impediu. Ninguém estava ali para dizer isso assim, isso assado, vai aqui, vai... Ninguém. Ele segue o Senhor de forma livre. Ele vai, ele segue. Então, o caminho de Jericó me ensina a primeiro olhar o Senhor, a seguir. 5, Bartimeu me ensina a entregar meu coração com tudo o que ele tem, com tudo o que ele é, com tudo o que está nele. Senhor, que eu veja novamente. Eis o que nos ensina esse cego, que já não é cego. Senhor, que eu veja novamente. E eu quero concluir esse momento de meditação com vocês, pedindo ao Senhor essa graça sobre nós. Senhor, que nós possamos ver novamente, ver mais uma vez, onde eu me perdi, Senhor, onde eu me bati, onde eu escorreguei, onde eu não sabia. Senhor, que eu veja novamente, pelo poder do Teu santo nome, pelo poder das Tuas mãos erguidas sobre mim, pelo poder do Teu cruzar o meu caminho. Senhor, Tu cruzastes o meu caminho e eu quero Te dizer que eu Te pertenço. E como pertença Tua, Senhor, eu quero Te pedir nessa noite que eu veja novamente, Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E também a nossa Mãe Maria Santíssima e o glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Jesus te ilumine.